Você sabe quais são os direitos e as regras quando o assunto é demissão no período de experiência, verbas rescisórias, indenizações? Como será que cada uma dessas especificidades funciona nesse caso? Hoje, no De Frente com o DP, nós vamos descomplicar tudo sobre esse assunto que ainda gera muitas dúvidas entre empregadores e trabalhadores. Boas-vindas ao De Frente com o DP, seu ponto de informações da Solids sobre departamento pessoal. Eu sou a Luísa Rodrigues, do time de conteúdo da Solids, e hoje, para desmistificar tudo sobre esse assunto, eu estou aqui com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Leandro Caseiro. Fala, Lu, tudo bem? Vamos conversar sobre isso aí. Leandro, então, bora começar do básico. O que é esse tal de contrato de experiência? Ele é uma espécie de teste para ver se o funcionário se encaixa nas exigências da empresa ou tem mais algo por trás disso? Essa parte de experiência, né, é um início de um relacionamento, né, início daquele vínculo de trabalho. Então, o contrato de experiência ele vem para as duas partes, né, verificarem se é isso mesmo que elas querem, se elas vão se adaptar, tanto do empregador em relação ao empregado, quanto do empregado em relação ao trabalhador. Então, a lei, né, ali no artigo 445 da CLT, ela prevê que esse período de experiência, melhor dizendo, ele tem até 90 dias, né? Então, nesses 90 dias você pode prorrogar por uma vez só. Então, vamos pensar no seguinte: eu quero saber se você trabalha bem durante um mês, né? Eu ainda posso prorrogar ele mais uma vez por 60 dias, por exemplo. Ou então, eu vou esperar que você 2 meses aí para ver se você se adapta ou não. Eu tenho mais a possibilidade de prorrogação por 30 dias. Então, eu tenho esse período no máximo de 90 dias. É um contrato, né? Você estabelece um contrato, ele tem uma natureza especial, não é como um pré-contrato. Ele já é um contrato, a relação ela já está acontecendo, mas ela está acontecendo por meio de uma experiência, dentro desse período de experiência. Então, esse período de experiência ele é importantíssimo para as duas partes, para elas entenderem se aquela relação de trabalho ela vai de fato, né, ali ser configurada, ela vai existir e vai continuar. Lu, e lembrando também, né, a gente tem que formalizar tudo. Então isso tem que estar registrado na carteira de trabalho do empregado. Então, quais são as regras do jogo? O que o empregado e o empregador podem e não podem fazer nesse caso? Legal, Lu. Aí a gente vai ter que falar dos direitos e deveres do empregado e direitos e deveres do empregador, né? Acho importante o pessoal pegar um papelzinho, a caneta e anotar aí. Vamos lá. Direitos do empregado, né? O que eu posso dizer? É o salário, né? Conforme o acordo que está ali formalizado no contrato. Tem que ter, obviamente, depósito regular de FGTS, férias proporcionais e 13º salário proporcional. Isso é um direito do trabalhador, então ele fica ali sendo contabilizado. E os benefícios estabelecidos em convenções coletivas. E aí, quais são os deveres do empregado? Ele, obviamente, tem que cumprir todas as funções ali que são estabelecidas no contrato e respeitar as normas internas e códigos, né, de condutas da empresa. Agora, vamos passar para o empregador. Com relação a direito do empregador, a gente pode falar o seguinte: avaliar desempenho técnico e comportamental do empregado. Ele está, nesse período de experiência, ele tem que entender sobre essa parte do empregado. Decidir pela continuidade ou não do contrato ao final do período também. Então, em regra geral, é isso, né? Agora, com relação aos deveres do empregador, a gente pode dizer que tem que cumprir, obviamente, rigorosamente, né, as obrigações trabalhistas e fiscais e também oferecer um ambiente e condições adequadas para que o trabalhador possa exercer o trabalho dele. E, Leandro, e se a coisa não der muito certo no período de experiência? É só dar tchau ou existe algum tipo de burocracia no meio desse processo? Isso pode acontecer, né? Às vezes as relações não dão certo. Mas assim, quando você... Vou dizer em 3 etapas aqui para melhor dividir, né? Você, quando tem uma rescisão ali do contrato, né, uma rescisão antecipada, ele tem um prazo e aí você acaba rescindindo antes do tempo que foi combinado. Então, nesse caso específico, quando o empregador faz, né, esse movimento, você tem aí, além, né, de outras questões, você tem o pagamento dos 50% do período que falta. Você tem que pagar esse 50% do período que falta ao empregado. Isso está lá no artigo 479 da CLT. Quando você já olha para o outro lado, ou seja, o empregado é que faz essa rescisão antecipada, no caso ele vai ter que indenizar o empregador se tiver algum dano, alguma coisa assim. Essa aí a gente pode localizar lá no 480 da CLT. Com relação a uma demissão, né, a um encerramento sem justa causa, a gente pode falar o seguinte: o empregado ele vai ter direito ali ao saldo de salário, ou seja, o período que ele trabalhou como salário, e aí vem todos os outros direitos que ele vai ter, né? E aí você tem 13º proporcional, férias proporcional, vai ter a questão do saque do FGTS, mas não vai ter a multa, aquela multa de 40%, 1/3 constitucional com relação à questão das férias,
Então, o empregado ele vai manter esse direito que ele tem perante a lei. E aí, Lu, nas hipóteses ali sem justa causa, primeiro você vai ter, né, o pagamento, né, do saldo de salário. Então, o trabalhador trabalhou por um período, ele vai ter direito a receber o proporcional a esse salário. Aí você tem os outros direitos, que é férias proporcional, você vai ter o 13º proporcional, aquele 1/3 constitucional. Assim, não vai ter aviso prévio, né? Mas você vai ter o saque do FGTS ali, mas sem a multa dos 40%. Aí agora a gente vai para uma hipótese com justa causa. Nesse caso específico, o trabalhador ele vai perder o direito a todas essas verbas que eu falei que são proporcionais. Ele vai ter direito só ao saldo de salário. E Leandro, então, destrincha um pouco pra gente quais são essas verbas que precisam ser pagas. Boa, a gente acabou mencionando, mas é bom a gente aprofundar, né? Nesse caso, o que eu posso citar como principal é o seguinte: saldo de salário, ou seja, você trabalhou aquele período ali, então você vai receber o seu salário adequado ali, proporcional. 13º, ele vai ser proporcional ao período que você trabalhou também. Você vai fazer a contagem dos dias, né, do tempo ali que foi trabalhado para poder fazer esse cálculo. Férias, a mesma coisa, né? E vem aquela parte do 1/3 constitucional. Tem aí o que vai ter uma diferença, no caso, que vai variar de acordo com a forma de rescisão ali desse contrato de experiência, é a questão da indenização, que foi o que a gente falou lá no começo. Ou seja, se o empregado, né, se o empregador rescindiu o contrato, ele vai ter que ali obrigatoriamente pagar os 50% do valor restante ali como uma forma de punição. E com relação ao empregado, se tiver algum prejuízo ali que tenha acontecido, alguma coisa que eu consiga metrificar, que eu consiga quantificar, então, obviamente isso tem que estar previsto no contrato, a forma como vai acontecer, forma de pagamento, se vai reter ou não. Então, o empregado ele vai acabar tendo que fazer essa indenização ao empregador. E aí, por fim, tem a questão do FGTS, né? O FGTS, ele vai variar, o saque, a possibilidade de saque, ele vai variar de acordo com a forma que aconteceu isso. Então, vai ser possibilitado o saque ou não. Assim, a grosso modo, são esses 5 que são os que constam em tudo. Lógico que você vai ter outras questões com relação a adicionais, e enfim, cada profissão vai ter uma particularidade que pode incidir a mais. Mas esses são os 5 básicos aí que a gente já pode deixar anotadinho para fazer a conta. E Leandro, para encerrar, o que o DP não pode esquecer nesse processo? Quais são os prazos e os documentos necessários? Legal, Lu. Assim, é bom agora o DP pegar a canetinha e anotar, porque a gente vai falar de prazos e siglas aí, né? Então vamos lá. Sobre a questão de prazo de pagamento, Lu, né? Tá ali no artigo 477 da CLT, que deve ser feito em até 10 dias corridos após a rescisão. Então, o prazo de pagamento seria esse. Quais são os documentos obrigatórios que eu tenho aí? Termo de rescisão do contrato de trabalho, ou TRCT, guias de FGTS e seguro-desemprego, no caso, se aplicável. Multa por atraso, caso, né, o pagamento não seja realizado nesse prazo, né, que a gente está comentando aqui, o empregador vai ter que pagar essa multa equivalente a um salário do colaborador. Ter o registro atualizado, obviamente, né, informar a rescisão lá no E-Social e registrar na carteira, né, de trabalho. E também, em questões de organização, garantir que todos os cálculos e registros estejam, né, ali documentados para evitar uma ação trabalhista. Então, esses são os principais cuidados que o DP vai ter que ter nessa hora. Leandro, mais uma vez, muito obrigada pela presença e eu tenho certeza que o DP sabe de uma vez por todas como lidar com esse problema de agora em diante. Ô Lu, eu que agradeço mais uma vez o convite. E para você que chegou até aqui, aproveite para conferir os conteúdos que nós deixamos na descrição desse vídeo sobre esse assunto. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades sobre o departamento pessoal. Até a próxima!